Amém. Quem concorda comigo, diga amém. Se essa oração é a sua oração, fala glória a Deus. Amém. Boa noite, queridos. Parabéns a todas as mamães. Que Deus abençoe seu dia. Eu acredito que todo dia é o dia da mamãe, como é o dia do papai também, tá bom? Acho que todos os dias nós precisamos entender o que Cristo é na nossa vida, né? Cristo tem dado dons e tem capacitado a gente para que a gente gere frutos lindos e maravilhosos. Ser mãe é uma dádiva dos céus, com certeza. Amém? Então, parabéns a todos. Mas eu quero voltar à nossa série, quero aqui trazer aquilo que Deus tem falado ao meu coração, ao nosso coração. Temos vivido um tempo de transformação, um tempo de olharmos para a mensagem de Deus e enxergar o que a mensagem de Deus está gerando dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela precisa encontrar um lugar dentro de você. Lembra? O semeador, ele saiu a semear. A semente está sendo lançada. Agora, pegar essa semente, cuidar dessa semente, é uma parte minha de dar crédito àquilo que Deus está falando ao nosso coração. Amém? Hoje tem muita coisa para a gente falar, e eu vou tentar ser breve. Talvez 10 horas da noite a gente vai para casa, tudo bem? Era só o almoço mesmo das mães, né? Mas fique tranquilo, depois das 10 você vai para casa, dá para dormir. A palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças, amém? Você sabia disso? Você chegou cansado na tua casa, foi dormir tarde, fala, Senhor, renova minhas forças e faz eu acordar amanhã como se eu tivesse dormido quase uma semana. Dá certo, funciona. Usa a tua fé para viver as coisas de Deus. Bom, nós estamos numa série onde estamos no 6º episódio dela, né? Estamos falando sobre a vida de Abraão, nos transforma, né? E o tema dessa noite é anda na minha presença e ser perfeito. É um tema bastante, assim, polêmico, que nos leva a sair de um conforto. Anda na minha presença, meu Deus, como é que eu faço para isso? Ser perfeito? Eu perfeito? E aí nós olhamos para dentro de nós, começamos a ver as nossas vidas e talvez se torna algo, muitas vezes, impossível de ser alcançado. Mas não, hoje nós vamos desmistificar isso e nós vamos aprender o que é andar na presença de Deus e o que é ser perfeito em Deus. Mas antes disso, eu só trazer uma recapitulação daquilo que nós estamos falando. Viver um chamado pessoal é viver um lehi-lehá. Deus, ele tem uma obra individual na vida de todos nós, e ela é pessoal, ela depende de você crer para que você viva, ela não depende de ninguém ao seu redor, ela depende da tua fé, ela depende da tua renúncia, de priorizar as vontades de Deus. Também nessa série nós falamos sobre construir um altar, ter um lugar onde nós falamos com Deus, onde nos comunicamos, nos relacionamos, e os altares precisam ser construídos diariamente na nossa vida. Ele é o nosso guia, ele é aquele que dirige, que conduz a nossa vida. Na 3ª série nós falamos que tudo vem do Senhor, e a prova que eu faço, que eu testifico, que eu manifesto, que creio que tudo vem do Senhor na minha vida, tudo que tenho é dele, como nós cantamos, tudo que eu tenho é teu. Então, é como? É entregando os dízimos ao Senhor. É mostrando para ele, são princípios de fé. Quando eu dou o dízimo, eu estou dizendo, eu estou manifestando a fé que é invisível em algo visível. Eu estou profetizando, eu estou dizendo, Senhor, não só com a minha boca, mas com atitudes. Olha aqui a prova que eu tenho certeza que o Senhor é o provedor da minha vida. Então eu faço o quê? Dou os 10%. Eu não dou os 10% para ser abençoado. Eu não dou os 10% para sair de uma maldição, como pregam. A maldição foi quebrada através da cruz. Jesus quebrou toda a maldição sobre nós. Você pode ouvir, pode falar glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Amém? Hoje é dia de nós quebrarmos barreiras, amém? Então é preciso você se manifestar. Eu sinto de Deus isso. Eu sinto de Deus que você precisa dar uma resposta. Fala aleluia. Você já falou isso? Fala glória a Deus. Ah, mas dá da boca para fora, daqui a pouco você vai pegar mais fogo dentro do teu coração. Então, quando nós damos o dízimo, entregamos uma 10ª parte daquilo que Deus tem acrescentado na nossa vida, tem sustentado todos os nossos dias, nós estamos falando para Deus assim, Deus, a minha fé é tão verdadeira que tudo na minha vida, que existe na minha vida vem de Ti, que eu não tenho problema nenhum, e eu faço isso, eu dou 10% para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós falamos também na outra
mensagem sobre Deus aumentar a nossa visão, porque a fé começa quando Deus fala, glória a Deus. Vocês vão pegar. Deixa eu falar, o que Deus quer fazer? Quer aumentar a fé. Quando você crê em alguma coisa, quando você vê alguma coisa se realizando, existe em nosso ser, em nosso corpo, uma manifestação daquela realização, sim ou não? Quem é corintiano aí, levanta a mão. Obrigado pelos corintianos presentes, vocês vão entender o que eu vou falar, porque corintiano torce direito. É o seguinte, eu lembro uma vez, eu estava no estádio, eu estava assistindo o jogo de Corinthians e Santos, era a semifinal do campeonato paulista, eu acho que era o paulista, e Palmeiras já tinha ficado para trás, São Paulo tinha ficado para trás, já era. E o Corinthians estava perdendo de 2-1, como sempre. Aí o Corinthians empatou. E no final, nos 47 minutos, o Corinthians fez um gol e aquele estádio caiu por terra. A torcida começou a quebrar tudo, mas todo mundo fazia assim. Aaah! Por quê? Porque viu a manifestação de algo acontecer. O que eu quero dizer com isso? Agora eu falo para todos os torcedores aqui de outros times. Eu quero dizer que quando nós vemos algo acontecer, é necessário ter uma manifestação. Quando eu vejo Deus fazendo milagres em minha vida, eu preciso falar, aleluia, glória a Deus, eu preciso me expressar. Posso ouvir um amém? Hoje eu estou penteca, hein? Aproveita. Aleluia. Então, nessa outra série sobre Deus está chamando para nós ampliarmos a nossa visão, Ele está dizendo assim, ei, sabe a sua vida boa, aos teus olhos, ao teu ponto de vista, amado, tudo que para você é bom, no teu nível, naquilo que é natural, não é o que Deus está querendo que você viva, porque o bom de Deus é muito maior do que qualquer bom para nós. E se nós não estamos sendo constrangidos, se nós não estamos sendo, sabe, de alguma forma dizendo, nossa, isso é muito para mim, meu Deus do céu, não é de Deus. Aquilo que é de Deus, Ele transforma. Abraão estava lá na tenda dele, e estava bom na vida dele, estava sossegado. Mas Deus falou assim, ei, deixa eu tirar você daqui, vem para fora, vem ver o que eu tenho para você. E você, está vendo o que Deus tem para você? Só poucos viram. Lembra? A fé precisa ser manifestada. A fé vem quando Deus fala. Sabe quando seu milagre acontece? Quando Deus fala. Não quando Ele se materializa. Por isso você precisa dar um glória a Deus. Isso é aumentar a visão. No começo é meio sem graça. No começo você fala assim, glória a Deus. Você fala, aleluia. Mas daqui a pouco o negócio começa a pegar fogo. Tem uns irmãos batistas aqui, mas fica tranquilo, glória a Deus. Eles vão ser daqui pentecostais. Aleluia! Glória a Deus! Muito bem. E o quinto sermão, na semana passada, nós falamos que semelhante não é a promessa. Sabe, amados? Por muitas vezes nós não manifestarmos e não expressarmos com convicção, com atitudes, com posicionamento, com postura, uma fé genuína em Cristo, em seus milagres, em seu poder sobre nós, em seu amor sobre nós. Nós sempre vamos trocar o que é a promessa por coisas semelhantes na nossa vida. Nós aprendemos, nós falamos que trocamos promessas por medo, por não saber esperar, por duvidar, sabe, de Jesus, sinceramente, querido. A maioria de nós, eu acredito que todos nós, cremos em Jesus. Porém, duvidamos. E aí a promessa tarda. Mas não porque Deus tarda. Porque você acha que está sendo tardio. E aí a gente troca. Então, você quer algo, porque você não tem condições agora, você troca por algo menor. Então, nós temos trocado aquilo que é promessa por algo semelhante. E hoje, eu quero, então, trazer, anda na minha presença e ser perfeito. Amém?
Glória a Deus. Você vai andar na presença do Senhor. Vamos ver se dá certo isso, vamos? Você começa a dar glória a Deus aí, só para ver se dá certo. Dá um aleluia. Muito bem, isso aí. Não deixa ninguém te constranger. Dá glória a Deus e já era. É para Ele, não é? Amém? Então, amados, nós vivemos numa geração que quer Deus. Olha aqui como está cheio. E eu acredito que ninguém aqui veio aqui querendo outra coisa a não ser Deus, sim ou não? Todos nós queremos Deus. Aleluia? Não fala assim, fala glória a Deus, pastor. Vamos entender, glória a Deus é um sim hoje, beleza? Deus, eu estou ensinando teus filhos a serem pentecostais. Muito bom. Então nós vivemos em uma geração que quer Deus, mas não sabe caminhar com Deus. Muitos de nós temos promessas, sim ou não? Você tem promessas de Deus? Hã? Você tem palavras de vitórias de Deus sobre a tua vida? Hein? Tem palavras de conquista? Deus já liberou. Deus, eu vou fazer na sua vida, eu vou te abençoar, eu vou te transformar, sim ou não? Vocês têm sonhos de Deus, sim ou não? Aleluia! Vocês têm promessas de Deus? Hã? Nós fizemos uma prática semana passada aqui, e nós tivemos uma visão de Deus, do que seríamos daqui 20 anos, e foi bom a visão que você teve? Não é glória a Deus. Foi boa. Você percebeu que você não será a mesma pessoa? Você percebeu que Deus não tem algo comum para você, que Ele tem algo muito maior? Nós sabemos que Deus pode fazer infinitamente mais, isso é promessa de Deus, sim ou não? Todos nós temos promessas, todos nós sabemos que Deus é poderoso, todos nós sabemos que a sua palavra, ela é abençoadora na nossa vida, mas a pergunta é que eu faço, eu tenho promessas, porém, você tem aliança com Deus? Muitos de nós, na verdade todos nós temos promessas. Você sabia que Deus, Ele salvou o mundo inteiro? Você sabia que a humanidade está perdoada de todos os teus pecados? Essa é a promessa de Deus cumprida em Cristo Jesus. Agora a pergunta, todos vão viver? Amados, nós temos nos enganado, nós temos achado que porque temos promessas, já é o suficiente para sossegarmos e viver a vida do jeito que estamos vivendo, mas Deus não nos chama só para as promessas, chama para a gente ter aliança com Ele. A salvação veio para todo mundo tem a promessa da salvação sobre a tua vida, porém, só aquele que aceitar a aliança será salvo. E é de graça, é por fé, é por convencimento, é por uma questão de eu tenho uma convicção de que Jesus morreu por mim, e que essa é a promessa dele se cumprir através do seu Filho amado, e eu agora, meus pecados foram perdoados, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, e eu moro nesse lugar celestial. Mas eu preciso manifestar essa fé, e manifestar essa fé é ter uma aliança com Deus. Melhora aqui para mim, por favor. Aumenta ficar mais quente, né? Diminuir. Uau! Sabe, nós queremos o céu, sim ou não? Você quer as coisas que tem no céu, mas não queremos a cruz que nos leva para o céu. Jesus disse que aquele que quer ter vida, aquele que quer viver, aquele que quer experimentar o melhor nessa terra, pega a sua cruz e siga-o. Não é verdade? Posso ouvir glória a Deus, pastor? Aleluia! Isso vai ser bom, vai controlar teu coração para você não ficar triste, porque você pode viver isso. Sabe, Gênesis 17, verso 1, e nós vamos continuar aqui a história de Abraão. Ele é um divisor de águas na vida de Abraão.
Deus, Ele não está apenas prometendo, Deus não quer só fazer promessas para nós, mas Ele está chamando Abraão para um novo nível de relacionamento, e Deus está chamando a sua igreja para um novo nível de relacionamento. Ele não quer que você só tenha promessas, Ele quer uma aliança, Ele quer relacionamento firme, forte, verdadeiro contigo. Então, esse momento da vida de Abraão é um lugar de redefinição, um chamado para um relacionamento profundo, uma vida íntegra, uma vida de fé madura. Deus nos chama para ter uma vida íntegra e uma fé madura. Muitos de nós temos fé, mas a pergunta é: sua fé é madura? Eu nem sabia que a fé tinha que ser madura. Amado, a nossa fé precisa ser madura. Nós precisamos ter maturidade. Então vamos ler Gênesis 17, verso 1. E entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Como é que está teu coração aí? Tem uma expectativa? Existe algo dentro de você falando: eita, é hoje. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos. Sabe o que é isso, amado? É 24 anos depois de Deus ter falado para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Eu vou fazer você ser pai de multidões. 24 anos depois, Abraão, de todas as formas, nós aprendemos aqui, tentou fazer do seu jeito, fez muitas artimanhas da parte dele, porém, 24 anos depois, Abraão estava quieto, aguardando a promessa de Deus. Talvez o coração dele estava meio assim, começando a duvidar, começando de novo a querer: Deus, são 24 anos. Aí o que acontece? Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, presta atenção nisso, querido. Nós vemos desde o começo, mas de novo Deus apareceu para Abraão. De novo o Senhor, se manifestou a Abraão. Sabe quantas vezes Deus já se manifestou a você? Quantas vezes Deus já falou com você? Mas nessa vez agora, em especial, Deus traz um detalhe diferente. Ele não só diz, e o Senhor manifestou, mas olha só como o texto diz. Ele disse assim: eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ei, Abraão, presta atenção, quem está falando com você não é só o Deus, como desde lá do passado, mas o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Sabe, o Deus que nos chama hoje para caminhar com Ele, o Deus que hoje quer encorajar a tua fé, o Deus que hoje quer levantar, a tua esperança, fazer com os teus olhos enxergarem as promessas. Ele não é só um Deus, mas é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus glorioso, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que pode todas as coisas. Era hora de você jogar a cadeira para o alto agora, né? Tem pouco corintiano aqui, mano. Tá cheio de São Paulino, Santista, palmeirense. Os caras não sabem torcer, mano. Os caras não sabem da glória. Seu Jorge, não é verdade, seu Jorge? Mostra aí para eles como é que é, seu Jorge. Aleluia. Sabe, por que Deus afirmou isso a Abraão? Sabe, ele vem lá, Deus apareceu a Abraão e disse: Deus, Abraão, sai da tua terra. E disse Deus, Abraão, volta para o altar. E disse Deus, Abraão, eu vou te abençoar, que não sei o quê. Mas agora, Deus está fazendo está se revelando para Abraão de uma forma diferente. Ele está falando: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Amados, quando a promessa de Deus parece ser impossível na tua vida,
Você precisa levantar o teu coração para o céu e dizer: quem prometeu não foi qualquer Deus pagão, não foi qualquer coisa desta terra. Eu não estou confiando em mãos humanas, eu não estou confiando na capacidade de alguém ou da natureza, eu estou confiando no Deus Todo-Poderoso. Ou não? Foi esse Deus que eu entreguei a minha vida. Foi esse Deus que eu abri mão de todos os meus prazeres, de todas as minhas vontades, para renunciar às minhas vontades e fazer a vontade dEle. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E é muito importante a gente entender isso. Deus está aqui reafirmando, Ele está falando para Abraão assim: não olhe para as suas limitações, olhe para quem está falando com você. Sabe, muitas vezes, amados, nós queremos viver as coisas de Deus. Claro que queremos viver as promessas, mas todo o propósito de nós vivermos as promessas de Deus está baseado, está pautado naquilo que você pode, daquilo que você é capaz. A gente fica assim: Deus, como é que eu aprendo a orar? Senhor, como é que eu posso falar com o Senhor para o milagre acontecer? Deus, como é que eu posso fazer isso para que eu consiga alcançar a bênção? E a gente fica buscando estratégias. Nós lemos a Bíblia com uma forma interrogativa, do tipo: como é que eu faço? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu alcanço isso? Como é que eu deixo daquilo? Ei, nós só estamos olhando para nós. Nós estamos olhando para dentro de nós. E tudo isso só mostra uma coisa: Deus, eu preciso saber como é que eu faço, porque o Senhor não é suficiente para fazer. Tu não és o Deus poderoso. Então eu preciso orar. Sabe como que eu preciso orar? Eu preciso chorar para Deus. Eu preciso chegar para Deus. Olha só como a nossa oração é bonita: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Sabe, Pai, a vida está tão difícil aqui na terra. Como que está complicado? A gasolina subiu, sabe, a comida está mais cara, o arroz, o café, enfim, Deus, está muita bagunça. Agora os adolescentes, Senhor, estão com uma moda tão estranha. Eles vivem naquilo que eles sentem, eles são aquilo que eles sentem ser. E está difícil, sabe, Pai, puxa vida, o Senhor tinha que ter mais compaixão. A gente está sendo pedintes, quando eu não conheço realmente quem Deus é. Percebe? Vamos entrar mais a fundo nisso. Romanos 4:19, verso 21, diz assim: que Abraão creu contra a esperança, não considerando o seu corpo amortecido. Sabe o que é uma fé madura? É uma fé que não põe limites para Deus, não põe obstáculos para Deus. Não, mas Senhor, é porque aquilo, é porque isso, é porque... Não, você precisa crer, amado, contra a esperança. Está tudo ruim, está tudo difícil, está tudo complicado, mas Deus está dizendo para você: ei, creia, eu sou o Deus da promessa, eu não me arrependi do que eu prometi. Eu sou fiel para cumprir, não importa o tempo, não importa a hora. Eu não brinco com teus sentimentos. Eu não sou um Deus para... eu fiquei hoje de mau humor, então, querida, eu não vou te abençoar. Você fez uma coisa muito feia, você merece um castigo. Quantos de nós achamos que não recebemos porque Deus está pesando a mão, ou castigando, ou magoado com você, né, irmã? Deus se magoou comigo, Deus está zangado comigo, Deus está bravo comigo. Que emocional é esse? Amado, Deus me ama, Deus te ama. E Ele está falando para você: eu sou o Deus Todo-Poderoso, crê em mim. Que não há um impossível para mim. Não há nada que eu não possa fazer sobre você, sobre a tua vida, sobre o que você precisa, sobre os sonhos que eu tenho sobre você. Eu tenho promessas e todos nós temos promessas. Porém, nós precisamos de uma aliança. Gênesis 18 fala assim, verso 14:
haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Será que há alguma coisa difícil para esse Deus fazer? De jeito nenhum. Então, por que Deus afirma isso, que Ele é o Deus Todo-Poderoso? Porque Abraão precisava descansar em quem Deus é, e não no que ele podia fazer. Nós precisamos aprender a descansar quem Deus é. Deus está ensinando para nós o seu caráter, o seu poderio, a sua grandeza, o seu amor. Todos os dias nós estamos falando disso aqui, queridos. Todos os dias nós estamos falando do amor dele. Ele se manifestou amando você, morrendo por você, e ainda assim há uma dúvida dentro do nosso coração em relação a esse amor. Ainda assim você acha que Deus não te ama. Ainda assim você acha que Deus está te vingando contra você, está te castigando. Elimine isso do teu coração. Deus está mostrando para Abraão: descansa em quem eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para de se preocupar, para de olhar para as tuas mãos, para de olhar o que você pode fazer. Abraão, ele provou que a fé misturada com a ansiedade gera gatilhos perigosos. Por ele deixar, sabe, ele tem fé, ele acredita em Deus como nós, mas as ansiedades, as minhas necessidades, eu preciso fazer alguma coisa, fez Abraão ir para o deserto, fez Abraão voltar para o Egito, fez Abraão, sabe, gerar Ismael, sair da vontade de Deus, trocar a promessa de Deus por algo semelhante. Então Deus, ele se apresenta como El Shaddai, o Deus que sustenta, o Deus que nutre, o Deus que supre, ele por si mesmo. É como se Deus estivesse falando para nós: eu serei tudo o que você precisa. Você sabe, tem um versículo, se eu não me engano, está em Tessalonicenses, mas diz assim que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Ele suprirá o quê? O quê? Aí você começa, pensa numa necessidade. Ele suprirá. Talvez você olhe para a tua vida e você pense assim: eu estou com uma necessidade de comprar um perfume. Quem está com a necessidade de comprar um perfume? Esse aí é frescura para Deus. Não, ele falou todas, e se é necessidade, ele suprirá. Da mesma forma, ele vai suprir capacidade e força para os momentos difíceis da sua vida, que você precisa de uma necessidade, de um encorajamento, de uma palavra que te fortalece, de uma palavra que te posicione. Ele vai colocar a unção dele sobre você e vai te capacitar. Ele vai suprir a sua necessidade de força. Não importa as pontas que nós vamos estar, Deus vai suprir todas as nossas necessidades e ponto final. Olhe para ele desse jeito. Fala assim: obrigado, Jesus. Aleluia. Então é como se ele estivesse falando: eu serei tudo o que você precisa. Pare então de tentar resolver com as suas mãos o que só pode ser cumprido com a minha mão. Deixa Deus trabalhar, querido. Comece a glorificar, comece a dar glória a Deus, comece a se comportar, crendo contra aquilo que, como Abraão falou aqui em cima, né? Creu contra a esperança. Esperança que se vê. Sabe, muitas vezes nós estamos sendo retirados de nós, sendo aniquilada a nossa fé, enfraquecida a nossa fé, porque a gente só está permitindo crer naquilo que os nossos olhos vê. Mas se você começar a olhar com os olhos da fé, com os olhos do teu coração, você vai perceber que o que Deus vai fazer para você, coisas grandes, e você vai entender, vai ter uma convicção que nada pode te impedir, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Era hora de você dar um glória a Deus, bem forte. Só os corintianos, dá glória a Deus aí, vai.
Viu? Todo mundo se converteu agora. Isaías 46, 4 diz assim: eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. É Deus fazendo, é Deus operando. Não sou eu descanso, eu confio. A minha parte é confiar nele, a minha parte é descansar nele. Salmos 127 diz assim, verso 1: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o trabalhador. Eu estou na RCA. Isso, vem comigo. A RC só, desculpa, CA não. Então, andar com Deus, amado, não é depender da própria força, mas é confiar que Deus é suficiente em poder, é suficiente no tempo, é suficiente na sua provisão. Sabe, não tem nada que pode ser mais poderoso que Ele. O tempo está em tuas mãos, Ele para, Ele adianta, Ele volta, Ele faz rejuvenescer, sabe, Ele é Deus. Aleluia. Agora, por que então a aliança confia um total, a aliança exige uma confiança total no caráter de Deus. Então, ter uma aliança com Deus é ter uma convicção, uma confiança, não meia boca, não mais ou menos. Não, um dia eu acordo crendo, outro dia eu durmo descrendo. Mas total, no caráter de quem Deus é. Se você acordar hoje, ou amanhã, ou depois, Deus continua sendo Deus poderoso. Se você fez errado ou certo, Deus continua sendo Deus poderoso. Se você erra o caminho ou desvia dos caminhos, e Deus continua sendo poderoso. Quando nós começamos a compreender o caráter de Deus, nós começamos a fundamentar, a colocar como alicerce uma fé madura, genuína, verdadeira, que não se abala com as ventanias, que não se abala com as dificuldades, que não se abala com os nãos da vida, porque não interessa se a vida está dizendo não, o que interessa é o que Deus falou, é o que Deus prometeu, e eu sou um homem de aliança, eu confio no caráter de Deus, e é assim que você deve ser, querido. Sabe, Deus vai selar a aliança com Abraão agora, Ele vai mudar o nome de Abraão, Ele está chamando o Abraão para uma mudança de vida, Ele vai dar um novo destino a ele. E como nós podemos viver com esse Deus, receber essa aliança, ter aliança com alguém que não temos relacionamento, não conhecemos, dificilmente. Você já fez uma sociedade? Na verdade, você já fez sociedade, você já dividiu o teu coração com alguém, com certeza. Posso ouvir um amém? E alguns se entregaram por inteiro, logo de cara, sim ou não? E quem já chorou por isso? Dá uma glória a Deus aí. E aí você falou assim, nunca mais eu vou confiar em alguém. E essa palavra está pendurando até hoje sobre a tua vida, só que você está transferindo ela para o Senhor. Porque pessoas te enganaram, porque pessoas te traíram, porque pessoas foram falsas com você. Você bloqueou o teu coração. E agora, nesse relacionamento com Deus, você tem muita dificuldade para ter uma aliança e se entregar verdadeiramente a Ele. Se você é essa pessoa, fecha seus olhos para a mão no teu coração, eu quero liberar a cura sobre você agora. Em nome de Jesus. Todos aqueles que nesse lugar foi ferido, foi machucado por homens, por pessoas, por circunstâncias. E essa ferida hoje está doendo e está interferindo no relacionamento com o meu Pai, com o meu Deus. Agora, em nome de Jesus, recebe
uma unção de cura no teu coração. Recebe cura. Ei, Jesus está te chamando, Ele está falando, em mim você pode confiar, porque antes de você sofrer, eu já sofri por você. Antes de você passar por alguma dor, eu já provei para você que por você eu morro. Por você eu entrego minha vida. Jesus está curando o teu coração nesse exato momento. Quem recebe, dá uma glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Então Deus está fazendo uma transição, uma aliança com Abraão. Mas antes disso, Deus declara quem Ele é. Antes de Deus falar, anda comigo ser perfeito, Deus fala para Abraão assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É esse cara aqui que você vai fazer uma aliança. Com o dono de tudo. Pois nenhuma aliança, amado, será forte, se nós não conhecemos com quem nós estamos se aliançando. Ela sempre vai oscilar. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha, é necessário, quando Deus está falando, é necessário. É necessário. Então, dá para a gente tirar isso aqui? Dá para a gente falar, não vamos usar isso aqui não, para andar com Deus? Dá para eu excluir essa parte? Não, amado, não dá. Quando a Bíblia chama atenção para nós de algo, é porque é importante. E Ele está falando, é necessário que aquele que se aproxima, quem é que se aproxima? Quem é esse aquele? Fala eu. Certo? O que esse que se aproxima precisa fazer? Crer. Crer no quê? Que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Viu? Que Ele é o Deus verdadeiro. Então é necessário que nós, que acreditamos, precisamos crer que Ele existe. E não só que Ele existe, porque aqui eu acho que todo mundo está passando nessa lição. Mas que Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é presenteador, Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele gosta de manifestar, dando as coisas, só porque você se aproximou dEle. Entende porque minha oração não pode ser assim? Deus, sabe, eu estou precisando, eu preciso te convencer que é muito importante. Não é assim. Essa oração não é uma oração de fé. Não é uma oração de quem crê que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é abençoador. É uma oração de gente que não conhece Deus. Mas, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é quem me abençoa, o Senhor é quem me guarda, por isso que eu estou pedindo para Ti, Deus, porque eu sei que o Senhor me dá. Deus quer abençoar você, querido. Deus quer cuidar de você. Sabe, então é preciso isso, é necessário. Sabe, a vida cristã, ela começa com a promessa. Nós temos a promessa, mas só se sustenta com confiança. A promessa nos alegra, a promessa é verdade, Deus não está brincando com os teus sentimentos, Ele prometeu. Mas nós precisamos sustentar essa promessa com a confiança no caráter de Deus. Que Ele é esse Deus abençoador, que Ele é esse Deus galardoador, que Ele nos ama. Porque sem essa confiança, sem esse caráter, nós não vamos ter uma fé genuína. Sem isso, nossa obediência será fraca. A nossa fé será inconstante.
Se eu não tenho a confiança no caráter de Deus, por que eu vou obedecer, sendo que eu nem sei o que Ele vai fazer? Se eu tenho dúvida. Por que eu vou permanecer na fé, sendo que eu tenho dúvida se Ele faz? Então aqui mostra para muitos de nós que a aliança é entender o caráter de Deus, porque ela me faz obedecer aquele que é todo-poderoso. Ela me faz entender e manter a minha fé, mesmo quando tudo ao redor de mim está querendo destruir minha fé. Sabe, nós temos uma mentalidade equivocada sobre fé. Não é só porque você creu, não é só porque um dia deu certo a tua fé, um milagre aconteceu, porque você tem aí no teu coração uma perspectiva que Deus existe e a sua fé já está ótima. Sabe, o vento existe, e por que ele existe? Você vê, você sente, mas só sentir também não pode provar que o vento existe. Você está sentindo, às vezes você vai dizer não tem vento, não é verdade? Quantas vezes já falou isso? Mas o vento estava lá, o ar estava lá, você estava respirando, estava tudo lá. Então, amado, sabe o que é? A nossa fé é como, o exemplo de Pedro é muito tangível. Pedro é um homem de fé, como todos nós. E um dia Jesus desafia a fé dele. Eles estavam no meio da tempestade, Pedro está no barco, e Jesus chama Pedro para... Pedro fala assim, mestre, deixa eu ir com você. Olha só, por que Pedro quer ir com Jesus em cima da água? Hein? Por quê? Por que não fica no barco quieto, só fala, mestre, para a tempestade, já está tudo bom? Não, Pedro olha para Jesus e vê Jesus andando sobre as águas. Jesus falou assim, ó, sejam perfeitos como eu sou perfeito, façam aquilo que eu estou fazendo. Pedro olha para ele e fala assim, você está andando, também quer andar, Jesus? Você é herdeiro, você é dono de todas as coisas, o Senhor me deu tudo isso, eu também sou herdeiro, eu sou filho. Jesus olha lá e fala, bonito isso, Pedro, gostei, é assim que eu quero que você viva, com essa fé, vem, vamos andar, Pedro. O que Pedro faz? Ó, uau, amado, Pedro pisa na água, ele tira os 2 pés do barco, sabe, a água está firme, porque Pedro é capaz de andar sobre as águas? De jeito nenhum. Porque os olhos dele estão naquele, está na aliança, está em Cristo Jesus, o Deus de aliança. Sabe o que Pedro faz? Ele dá mais um passo, fé. Pedro é capaz? Não. Pedro tem poder sobrenatural para andar sobre as águas, mas Pedro agora está andando sobre as águas. Isso é fé, e essa é a nossa fé. Você começou uma caminhada, o chamado de Deus te tirou da terra da tua parentela, você começou a viver uma nova vida, você começou a acreditar naquilo que Deus é para você, então você dá passos e passos e passos, e todos esses passos que você deu e manteve de pé em cima desse mar, querido, em cima dos milagres, em cima daquilo que Deus tem para a tua vida, são verdadeiros passos de fé, crendo no Deus de aliança, crendo no Deus da promessa, tendo uma aliança, olhando para o caráter de Deus. Ele é quem me sustenta, Ele me chama para o próximo passo e para o próximo passo. Mas nós percebemos que Pedro em algum momento tira os olhos da aliança. E ele começa a olhar agora não para as tempestades, amado, mas ele começa a olhar para a sua capacidade. E quando Pedro começa a olhar para dentro de si, ele percebe, cara, eu não sou capaz de andar sobre as águas, eu não sou capaz de viver isso, eu não sou capaz de mudar isso, eu não sou capaz de deixar isso. Pedro começa a afundar, porque de fato, amados, nenhum de nós somos capazes de viver milagres, de fazer milagres, de acontecer, se esses não vêm do Senhor. Por isso nós precisamos entender que o nosso Deus não é só um Deus de promessa, mas é um Deus de aliança. Olhe para Ele.
É a hora que você dá glória a Deus agora. Eu acho que é legal vocês dar glória a Deus, viu? Sabe, quando Deus diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo assim, eu sei o que falta para você, querido. Eu sei o que você precisa. Eu sei o que você tentou consertar. Eu sei que você errou o caminho. Eu estou com você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora anda comigo para eu poder arrumar isso. Confia em mim. Deus, Ele não te chama para andar baseado na tua força, amado, mas na revelação de quem Ele é. Sabe, Deus não quer que você ande na tua força, mas você precisa ter revelação de quem Ele é. Quando o Senhor fala esforça-te, tem bom ânimo, em crer que Ele é o Deus poderoso que pode mudar a tua história e que tem uma aliança contigo. Posso ouvir um amém? Um aleluia. Cutuca a irmã que está ao teu lado para ela não dormir não. Acorda aí que hoje não é culto de dormir não. Tá bom. Então, pastor, eu achava que promessa e aliança era tudo a mesma coisa, estava tudo no mesmo pacote, e eu não entendia dessa forma. Então, promessa é diferente de aliança? Ou aliança é diferente de promessa? Então, o que é ter promessa e não ter uma aliança? O que é então? Nós temos promessa, todos nós temos promessa. Então, o que é não ter aliança? Sendo que eu creio na promessa? Você crê na promessa? Amém? Então, ter a promessa era ouvir o que Deus vai fazer, ter promessa. Então, o que é ter promessa? Ouvir o que Deus vai fazer. Ter aliança é se comprometer com o que Deus espera de você. Um comprometimento meu com o que Deus espera de mim é a aliança que aponta para a promessa daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Por exemplo, promessa é algo que Deus declara que fará por sua graça para você. Ele disse para Abraão, farei de ti uma grande nação. Promessa. Certo? Aliança é quando há um relacionamento, responsabilidade mútua. Aliança, tem outra na parada, não é só uma parte. É uma responsabilidade mútua, fidelidade e resposta à promessa. E Deus está falando, anda na minha presença. Então promessa, farei de você uma grande nação. A aliança, anda na minha presença. Aliança, a sua responsabilidade, anda na minha presença. Então, é mais ou menos assim, promessa é o destino. A promessa de Deus é o destino para a tua história, é o destino para a tua vida, é o fim da história. Aliança é o caminho, é o processo. E o Senhor diz, na aliança, anda na minha presença e ser perfeito. Ter promessa sem aliança é querer o favor de Deus sem viver sobre o governo, e muitos de nós estamos encaixados nisso. Nós queremos tudo que Deus pode nos dar, mas não queremos estar debaixo do seu governo. Não queremos se submeter. Abraão, ele recebeu a promessa em Gênesis 12, mas andou de todas as formas tentando fazer do seu jeito, em nenhum momento queria se submeter ao governo. Ele vai para a terra do Egito, ele gera Ismael, por quê? Ele deixou de se submeter ao governo de Deus. Só em Gênesis 17, que Deus sela a aliança com a circuncisão. Deus fala, então é o seguinte, nós vamos fazer uma aliança, e vamos selar essa aliança com a circuncisão, sabe, pedindo integridade de vida. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, sabe o batismo que você fez? É um batismo de arrependimento, é um batismo dizendo assim, Senhor, agora eu quero morrer na minha vida para que o Senhor viva em mim, a minha vida é tua. Então eu começo agora a ter uma vida de integridade, uma vida de renúncia, uma vida onde eu entendo quem Deus é na minha vida, eu tenho uma aliança com Ele.
Sabe, em outras palavras, eu quero dar um exemplo mais prático. É como se alguém casasse com você, ok? Para viver as bênçãos da união. Quer beijinho, quer namorar, quer comidinha no prato, quer dinheirinho, quer tudo que é os benefícios da união, sim? Mas não quer compromisso com fidelidade, não quer comunhão, não quer construção da vida. Então, nós casamos, mas é o seguinte, eu não tenho fidelidade com você. É esse tipo de viver promessas e não ter aliança com Deus. Eu só quero o bom do negócio. Não é isso que Deus quer. Promessas podem ser ditas a muitos, mas alianças são seladas só com os fiéis, amados. Olha o que está escrito em Lucas, ou em João, capítulo 6,66, o Senhor está revelando o reino dos céus aqui, o contexto é esse, Ele está mostrando como que vai ser o poder, a glória, tudo isso, a renúncia que os seus discípulos tinham que ter, e nesse momento, quando Ele fala tudo isso, olha a resposta dos discípulos para Jesus, João 6,66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus ou com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Sabe, Jesus ele promete o reino, ele traz as promessas para nós, mas na hora de vivermos a aliança, de andarmos com ele, nós renunciamos, nós voltamos para trás, nós desistimos. Outro versículo aqui, Lucas 22, verso 28, diz assim: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ei, sabe, Jesus ele chama para a gente sofrer com ele. Existe uma renúncia, querido. Existe um sofrimento que nós não podemos negligenciar. Haverá momentos que o evangelho, a cruz pesa, mas o Senhor está conosco. E Ele está dizendo, aquele que tem aliança, tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino ao reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, a promessa vai ser cumprida, quanto mais sofrimento, a coroa será maior, Deus vai fazer obras poderosas sobre nós, um dia sentaremos nessa mesa. Sabe, Deus faz promessa a quem ouve, mas entrega a herança para quem anda com Ele. Sabia que promessa sem aliança gera Ismael, querido? Ou seja, soluções humanas. Promessa sem aliança sempre apontará para soluções humanas. Você tem todas as promessas, mas você não tem aliança. Tudo que você está vivendo são soluções humanas. É você se matando para conquistar algo que Deus quer fazer fácil para você. Aliança gera Isaac. Quando não andamos com Deus em obediência, mesmo tendo promessas, criamos soluções humanas fora do tempo fora do tempo e da vontade de Deus. Percebe? Então, quando você não anda em aliança, você sempre está fazendo coisas fora do tempo e fora da vontade de Deus, mesmo tendo promessas. Sabe, tem muita gente que fala, não, eu sou um Deus meu Deus é um Deus de promessa, Ele tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para a minha vida, fala com todo orgulho. Eu pergunto se você tem aliança com Ele. Nós vamos falar já o que é andar com Deus, tá? Eu falei que vocês vão sair daqui 10 horas da noite, não falei? Tudo bem? Cadê o glória a Deus? Sabe, porque a aliança nos ensina o quê? A esperar. Quem tem aliança conhece o caráter, sabe que ele não falha. Esperar é fácil. Quem tem aliança não tem problema em obedecer, porque sabe que Ele tem o melhor, e o que Ele quer é o melhor para mim. Ele não tem dificuldade nisso. Conhece o caráter do Pai.
Agora, quem está só na promessa é um bando descontrolado. Beleza, essa é uma boa palavra. Quem tem aliança, confia, permanece, ele anda com Deus. Então, o que é andar na presença? Andar na presença de Deus é viver com consciência de Deus. Presta atenção, que agora é o sermão. Agora é a hora que você tem que saber ter importância. Andar na presença de Deus, escuta. Você depois não fala lá na tua casa que você não escutou. Andar na presença de Deus é viver com uma consciência de Deus. Então Deus disse para Abraão: anda em minha presença. E eu quero que você imagine como que você pratica isso. Pensa aí. Você tem 10 segundos. 1, não vou contar. 2. Pronto, chega. Já imaginou? Bando de religiosos. Vocês vão ver, eu vou provar para vocês que vocês são religiosos. Tudo que vocês pensaram andar com Deus está apontado para a religiosidade. Andar na presença é viver com uma consciência de Deus. Então ele disse assim: anda na minha presença. É caminhar com Deus, não é apenas crer nele. Tá? O diabo crê em Deus, sabia? E obedece ainda, e treme ainda diante de Deus, mais que você. Você não tem noção quando Deus fala e o que acontece com o diabo. De tanto que o diabo obedece a Deus. O diabo é mais obediente que a gente, né? Meu Deus do céu, Senhor, está queimado isso aqui em nome de Jesus, amarrado. Fala, glória a Deus. Tá. Então, o que é andar? Miqueias, capítulo 6, verso 8. Disse assim, Deus: Ele te declarou, ó homem, o que é bom é que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ame a beneficência, ou seja misericordioso, e a palavra ande, agora andar, e andes humildemente com o teu Deus. Ande humildemente com teu Deus, constância. Toda hora eu estou com Deus, é movimento. Fé não é uma fé estacionada. Sabe quando tem uma fé estacionada? Deus só está aqui neste lugar. Você vai para casa, Deus não vai com você. Só vai assim, não, a presença de Deus, a P está comigo. Mas a presença dele maior está aqui, assim, porque aqui todo mundo mete uma cara louca que Deus está junto. Você olha, está todo mundo cara de crente. É tudo paz do Senhor, irmão. Aleluia, pastor. Dá até glória a Deus, dá? Viu? Andar com Deus é movimento contínuo, é ser intencional, relacional. A todo momento eu preciso ter uma intenção dentro de mim. Deus, eu estou andando contigo. Deus, o Senhor está do meu lado. Vamos melhorar as coisas? Vamos? Vocês querem? O Senhor diz assim: ande comigo, diante de mim. Diante de mim, o que é isso? Significa, diante da minha face, sobre o meu olhar, na minha consciência santa. Em outras palavras, é como se Deus estivesse com você, como se ele não estivesse, mas se Deus estivesse com você em todos os lugares, você vai tomar banho, está pelado lá, Deus está com você. Você, ai Deus, meu Deus. Como se Deus olhasse para a tua nudez. Sabe, eu queria só fazer uma pergunta. Se eu andasse com você todos os dias, seria diferente o seu dia? Você ia fazer as palhaçadas que você faz? Você ia dar os chiliques que você dá? Você ia mentir na minha frente? Você ia fazer fofoca na minha frente? Você ia assistir pornografia na minha frente? Você ia falar palavrão na minha frente?
Sabe, as pessoas chegam perto de mim, eu chego perto das pessoas, elas falam assim: ai, pastor, eu estou em falta, né? Estou devendo, não estou indo mais no culto. Eu não perguntei nada para você, por que só eu chegar perto e você falar isso? Eu chego perto das pessoas, tá rodinha, os caras estão tudo tirando um barato um do outro, aí eu chego, chegou. Rapaz, o povo reclama para todo mundo da igreja. Você acha que eu não sei? Você é fofoqueiro. Você fala mal da igreja, você fala mal do pastor que rouba, você fala mal de tudo. Mas por que não fala comigo? Por que quando não vem fazer fofoca para mim, não vem falar: pastor, eu vou fazer fofoca da irmã para você? Por que não, amado? Eu sou fraquinho, eu não sei brigar, você é maior, tem mais gente, sabe? Não é questão de violência. Eu então acredito que é questão de você olhar para mim como homem de Deus, e quando eu estou perto de você, denuncio o teu pecado, você precisa mostrar uma santidade, mostrar que você é melhor, mostrar que você não é bravão dentro de casa, né? Se eu chego na tua casa lá, sento na mesa da tua casa, já falei isso aqui, e eu derrubo o vinho na toalha branca sua, ou um suco de uva, alguma coisa lá, e mancha a toalha, e de repente você fala assim: ai, pastor, não tem problema nenhum, fica tranquilo, a gente arruma, nós vamos lavar. Mas se eu não estou na sua casa, e teu filho faz isso, o teu marido faz isso, como que fica a boca, né, meu amado? Infeliz, sempre faz isso, não presta atenção, seu desgraçado. Amado, por que eu, como um homem carnal, quando estou perto de você, você muda a sua postura? Você muda a maneira de viver, você paga de crentinho, safado, sem vergonha, falso, hipócrita. E Deus que está todos os dias do teu lado, te olhando, e você não tem coragem de se constranger com seus erros, com as suas falhas, com suas mentiras. Com o seu egoísmo. Sabe, andar com uma consciência de que Deus está a todo momento comigo, isso é andar com Deus. Ele está vendo as suas atitudes, Ele está vendo você transando escondido, Ele está vendo você mentindo, Ele está vendo você roubando, Ele está vendo você fazendo tudo isso, Ele está do teu lado. Jesus está do teu lado 24 horas, não só do teu lado, Ele está dentro de você, Ele não só vê, como Ele sente. Quem sou eu, meu amado, para constranger? Sabe que nós estamos sendo hipócritas. Ele está com você quando você trata mal as pessoas. Ele está com você, Ele está do seu lado quando você é soberbo, quando você humilha o menor, quando você quer ser melhor que os outros. Ele está do teu lado, querido. Como na tua cabeça pode passar a possibilidade de Deus não estar vendo o teu erro? De Deus não está com você ali? Você fala: Deus, vira aí que eu vou pecar, vira aí, Deus, que eu vou dar um murro, vira aí que eu vou xingar, que eu vou falar um palavrão. Tem promessa, mas não anda com Deus. Tem promessa, mas não tem aliança com Deus. É isso que nós estamos falhando. O Senhor nos chama para ter aliança. Andar com Ele é ter uma consciência que Ele está presente do teu lado, que Ele está vendo como você trata teus filhos, que Ele está vendo como você trata tua mãe, que Ele está vendo como você se relaciona com as pessoas. Sabe, é viver como está sendo observado e guiado por Deus todos os dias. Não só vendo o que você está fazendo fisicamente, mas o que você pensa também, o que está no teu coração também. Salmo 16, verso 8, o salmista diz assim: tenho posto o Senhor, olha só o que ele fala, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Em todo momento o salmista está falando assim: Deus está aqui, ó Pai, vamos lá, o Senhor está comigo, olha meu relacionamento, olha como é que eu faço, olha como eu penso. E ele começa a se relacionar. Então ele está falando:
Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, por isso Ele é o meu guia, por isso Ele é quem me conduz, e o texto diz, nunca vacilarei, ou seja, não vou cair em falhas, eu vou andar na promessa. Andar com Deus é pôr Deus na sua presença, é ter constância disso, esse entendimento. Sabe, Deus está dizendo, viva cada dia como quem caminha ao meu lado, consciente da minha santidade, da minha direção, da minha companhia. Você senta no carro, meu amado, o Senhor está do teu lado no banco. Você manda o cara para aquele lugar, Deus está olhando. Bom, filho, você aprendeu isso na igreja? Está conversando lá no WhatsApp? Deus está lendo. Ele é curioso. Não, ele não é curioso não, meu amado. É que nada foge dos seus olhos. Ele é todo poderoso. Para de querer enganar Deus. Isso não é andar com Deus. Sabe, calma aí. Quando a gente tem essa noção, a gente gera temor dentro do nosso coração, gera sabedoria dentro de nós, e a santidade nossa começa a ser uma santidade prática. Sabe, eu vou falar mais um pouquinho aqui para frente, mas eu quero só dar uma pincelada aqui. O problema maior de tudo é você ser hipócrita. Dizer ser uma coisa e estar sendo outra. O Senhor não tem problema se você vai errar. Claro que Ele não quer. Mas o que Ele não quer é que você seja hipócrita. Porque Ele fala, não só anda comigo, não só tenha consciência de andar comigo, não só ter uma consciência que eu estou do teu lado 24 horas, durmo, a Bíblia diz que você está dormindo, Ele está olhando para você, cuidando de você. Sabia disso? Salmo 4 fala, posso dormir em paz, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Aí ele diz assim, não só anda, seja perfeito. Ser perfeito, amado, é ter um coração inteiro para Deus. Sabe, o que Deus está falando de ser perfeito, e muitas de nós achamos que ser perfeito é quem não peca. Perfeição não é falta de pecado, amém? Não é isso. Ser perfeito é ser íntegro, ter inteireza, não impecabilidade. Salmo 101 diz assim, verso 2. Presta atenção, que agora eu vou te ofender. Posso te ofender? Então tá. Você crê na palavra? Muito bom. O texto diz assim, portar-me-ei com inteligência. Fala, inteligência. Sabe, o problema é que tem um monte de bênção crente se portando como burro, como pessoa irracional, como homem e mulher que não pensa. Então o salmista está falando assim, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. O caminho reto é o caminho do Senhor, andando com Deus, caminho de andar. Então nesse caminho, nessa caminhada, na aliança que nós temos com Deus, precisamos nos portar com inteligência. E eu acredito que todo mundo tem um nível de inteligência aqui, amém? Ok? Mas não quer usar, mas tem. Aí ele diz assim, quando virás a mim? Como se ele estivesse dizendo assim, portar-me-ei com inteligência no caminho reto? Mas será que eu vou fazer isso quando o Senhor virás a mim? Quando o Senhor virás a mim? Pastor, me ajuda a entender. Vou te ajudar, vou ser mais claro aqui.
Portar-me-ei com inteligência, ou seja, eu vou pagar de santão quando eu entro na igreja. Porque aqui é o caminho reto, quando aqui o Senhor está aqui. Aqui nós, todo mundo, né, estamos sendo perfeitos, não é verdade? Porque você veio brigado e chegou aqui e mudou a cara na igreja. Chegou todo marrudo, barrudo, lá fora, lá, vai para casa agora, vai brigar com a mulher, vai brigar com a esposa, vai fazer tudo isso. Mas chega aqui, é um hipócrita. Não dá o dízimo e reclama que está faltando alguma coisa, fica falando que o pastor não. Você nem dá o dízimo, por que você fala do pastor? Se o pastor é ladrão, você também é. Tamo junto, depois você dá a mão para mim. Cumprimenta, aí eu falo assim, pastor, somos dois ladrão. Amém. Sabe, amado, você é tão inteligente. E eu vou falar uma coisa, as redes sociais têm destruído a fé cristã. Não pelas pornografias, pelos palavrões, pela vida bagunçada lá da cultura lá fora. Não é isso que está destruindo, não. Sabe o que é? É um bando de crente falso no hype aí, querendo determinar a tua vida, e vocês têm ouvido mais eles do que aquilo que Deus tem falado neste lugar para você. Quantos aqui não falou mal do Miguel, falou mal não sei de quem, e o pastor que roubou lá? Amado, nós somos os defamadores da igreja, nós somos os que ferimos a igreja, bando de hipócrita. Sabe, Jesus falou assim, ó, se você tiver que pensar alguma coisa, pense nas coisas do céu. O Senhor me deu um rebanho, está aqui. E esse rebanho tem pasto, o Senhor tem dado alimento aqui neste lugar. Se existe uma palavra que você tem que confiar, é aquilo que tem que sair daqui. Eu não estou falando para você fechar os seus olhos, não, vai ler a Bíblia. A Bíblia é a resposta, o Espírito Santo está dentro de você, escuta ele vai te responder se é sim ou não. Para de ficar comendo coisa mastigada lá fora que está fazendo você passar mal. Está sendo mal para o seu estômago, amado. Tem feito você duvidar da fé, tem feito você duvidar dos seus líderes, tem feito você duvidar do seu pastor. Hipócrita, fala na minha cara. Fala para mim, ó, eu não acredito no que você está falando, AP. E vamos na Bíblia, meu amado. Vamos lá conversar. Vamos lá, vamos sentar. Eu tenho a maior paciência do mundo para te ensinar. Ou te ouvir e aprender com você. Eu tenho humildade para isso. Quem anda comigo sabe disso. Eu não sou o dono da verdade, estou aprendendo todos os dias com o Senhor. Há 20 anos eu estou aprendendo de novo com o Senhor. E quanto mais eu aprendo, eu percebo que não sei nada. Mas uma coisa eu sei, eu confio no que está aqui. Uma coisa eu sei, meu coração é puro, eu estou andando com Deus. E estou andando em perfeição com Ele. Agora você ouve aqui, você ouve lá fora, você ouve, sabe o que você está fazendo? Você está buscando os falsos profetas. E agora os falsos profetas, as vozes deles estão em todos os lugares. Até você achar aquilo que conforta o teu coração. Ah, esse é o lugar. Amado, as palavras do Senhor são doces como o mel, mas quando ela desce no estômago, ela gera um amargo, amado. Elas aperta, elas fazem isso na gente. Mas elas são doces como o mel. Se a palavra de Deus não tem constrangido o teu coração, não tem envergonhado você, querido, você não está ouvindo a palavra de Deus. Porque ela é pura, ela é poderosa, ela é cheia de luz e de graça, ela encontra a escuridão do nosso coração, ela revela as sujeiras dentro de nós. Não foge disso. O Senhor está dizendo aqui, olha, ser perfeito. Sabe, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Agora, só quando virás a mim? Não. Ele está falando aqui, andarei em minha casa com um coração sincero. Ele está dizendo assim, o que eu sou aqui na igreja, eu sou em casa. O que eu sou aqui, eu sou no meu trabalho, na escola. Sabe, um monte de coração duplo, cara. Um monte de gente duas caras. Um monte de gente falsa. Está falando que tem promessa sim. Mas não anda com Deus e nem é perfeito. Não é sincero, sabe? Não tem problema você ser tudo isso. Não tem problema você ser o bravão, o nervosão, o mentiroso. Mas faça aqui.
Faça na minha frente, faça na frente dos irmãos. Chegue bravo lá da sua casa, chegue bravo, que pelo menos nós vamos tratar. O que está acontecendo, irmão? Agora você chega aqui e se disfarça. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Quem já entrou aqui e disfarçou? Levanta a mão. Isso. Obrigado pelos sinceros. Eu sei. É constrangedor. É vergonhoso. É complicado. Mas, amado, é o caminho da perfeição. É o que Deus exige de nós. E nós não estamos aqui para apontar se você é esse cara todo cheio de pecado. Nós estamos aqui para te ajudar, amado. Nós estamos aqui para te abraçar. Nós estamos aqui para dizer, ei, eu também sou igual a você. Eu também passo por isso. E eu aprendi, eu fiz dessa forma. Faz desse jeito, vai dar certo. Nós não estamos dizendo aqui, ei, existem os perfeitos do lado direito e os imperfeitos do lado esquerdo. Nós estamos separando bode de ovelhas aqui. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Se nós não se ajudarmos, amado, não faz sentido. Mas quando você é hipócrita, quando você começa a ser esconder as suas dores, as suas mazelas, você está se excluindo desse corpo. É como se você quisesse ser amputado disso. Amém? Então, o que significa ser perfeito? A palavra perfeito aqui em Gênesis 17, ela no grego, ela está em hebraico, é tamim, completo, íntegro, sem divisão interior. Reto, ou seja, Deus está dizendo a Abraão, ande com todo o teu coração, sem duplicidade, sem máscara, sabe, sem reservas. Vamos ser sinceros uns com os outros. A Bíblia diz, confessai os seus pecados uns aos outros, para que a oração dos dois ali sare o coração. Nós não estamos fazendo um confessionário aqui, porém a Bíblia diz para nós, uns irmãos, orar um pelos outros, ajudar uns aos outros, mas nós sempre, diante do outro, somos hipócritas. Você pede para o irmão orar. Ai, Deus, tu és lindo, maravilhoso, coração cheio de raiva. Deus, eu quero matar meu marido, quero dizer que... Sabe, não é perfeição de conduta, mas é de coração, amado. Olha o que 1 Reis fala, capítulo 11, verso 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração, o que Deus está falando aqui? O seu coração não era perfeito para com o Senhor. Sabe, eu falei na outras mensagens, o que Deus quer da gente? O nosso? Não tua máscara. Deus não quer um rostinho bonito aqui, Deus não quer um tocador bom aqui, não. Deus não quer um pregador bom, Deus não quer uns obreiros bonitos aí com as caras, que é tudo bem, sabe? Tudo como é lindo. O que Deus está procurando é um coração bom. E olha só, ele olhou para Salomão, o homem mais sábio daquela época. E ele olhou para Salomão e aí ele falou assim, que o coração de Salomão não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, Davi pecou? Davi traiu, Davi foi infiel, Davi matou, Davi desobedeceu a Deus. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que doideira, né? Sabe por que Davi não era hipócrita? Entende? Não era falso. Ele também não era uma pessoa, também porque ele era verdadeiro, não se deixava ser ensinado. Porque tem muita gente que quer ser verdadeiro e não quer ser ensinado. Não, a minha verdade é verdade. Você está sendo hipócrita de novo. Não é porque você tem que ser verdadeiro que você tem que falar que está tudo certo. Você precisa ser ensinável. E acabou, você está falando com você, aceita, fala glória a Deus, aleluia, dá um sorriso para mim. Cadê o sorriso? Só 3 obedecem aqui nesse lugar. Meu Deus do céu, Jesus. Mas um dia todos irão obedecer. Então, é viver sem duplicidade, amado. A mesma coisa que eu sou no público, eu preciso ser lá no secreto. Quando ninguém está me vendo, quando o pastor não está na minha casa. Então, eu quero que a partir de hoje você veja a imagem de Jesus lá. Você vai tomar banho, Jesus está lá. Você fala assim, Jesus, vira para lá agora. Não fala isso. Olhe para os olhos dele e fala, eu te amo, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor está constantemente do meu lado, comigo. Tiago 1,8 diz o seguinte, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.
Amado, se você tem constância no teu caminho, é porque você é um hipócrita, tá bom? Você é duas caras. Se tudo que você começa, você não termina, tudo que você propõe, você não faz, de verdade, você não está sendo sincero nem com você. Salmos 15, verso 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo lugar, no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração, amado, não da boca para fora. Sabe, Jesus também nos chama para a perfeição. Só que a perfeição que o Senhor está chamando para Abraão andar é sobre o coração duplo. Mas a de Jesus é um pouco diferente, ela aumenta o nível. Quando Jesus fala em Mateus 5,48, diz assim: sedes vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha o que ele diz. Aqui Jesus está falando sobre amar os inimigos. A perfeição aqui está sobre amar os inimigos. A palavra perfeito aqui não é mais tamim, mas é teleios, que é completo, maduro, pleno, desenvolvido. O que Deus está falando é para nós se desenvolvermos. Porque, amado, sabe quando a gente fala, Deus vai fazer uma obra poderosa na nossa vida? Quem dá glória? Aleluia! Amém! Obrigado, Jesus! Está incluso sim te abençoar financeiramente, está incluso sim te abençoar cheio de saúde, está incluso sim te dar segurança e te proteger. Ninguém vai tomar a tua tenda, o ladrão não chegará na tua casa, peste nenhuma encostará em você. Aleluia! Glória a Deus, você crê nisso? Ok? Mas também, viver o melhor de Deus, também é sofrer por tudo que Ele sofreu, é ser injustiçado, é ser humilhado, é ser castigado e ao mesmo tempo amar quem faz isso comigo. É essa estatura de maduro que Deus está dizendo. Agora, ninguém pode olhar feio para você, que você já fica todo chateado, todo magoado, todo angustiado. Talvez amanhã ninguém mais venha no culto. E glória a Deus, que Deus vai mandar um povo novo. Você não quer? Deus manda outros. Estou brincando. Fique. É só para vocês acordar. Eu acho que eu estou bem. É essa excelência. Sabe, é você ser tão grande no Senhor, que as pessoas, por mais que elas tentam te machucar, você entende ao contrário, você entende, ela está me amando, está me fazendo crescer. Por mais que as circunstâncias saiam do controle, você, obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amado, é essa estatura que Deus quer que você ande. É como se nada nessa terra pudesse tirar o teu ânimo. Você está preparado para sofrer por Jesus e também para viver os milagres dele. É isso que Deus está falando. Jesus está falando de ser perfeito como eu sou perfeito. Está falando, ame os seus inimigos. Jesus está dizendo, ame como o Pai ama, sabe? Sem favoritismo, sem troca, sem interesse. Cresça para que o caráter de Deus seja refletido através de você. É isso. Então a perfeição na nova aliança é o fruto do Espírito. Tudo isso nós vamos gerar através do Espírito, não da carne. Gálatas 3:3 fala assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Ele está falando assim, não é sobre o esforço humano. Ele está falando, vocês começaram a obra de Deus na vida de vocês pela fé. Jesus começou a mudar o coração de vocês. Jesus começou a transformar. Agora vocês querem se esforçar pela força de vocês? Continuem pela fé. Para de ser insensato. Hebreus 13:20 diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre, amém. Em outras palavras, Deus está falando, sou eu que vou fazer a obra em você. Tudo isso que eu estou falando, você precisa só descansar. Pensa assim, Deus está comigo, e eu não vou ser hipócrita, eu não vou ter o coração duplo, eu vou amar as minhas perseguições. É isso,
Só isso é a sua parte. Isso é andar com Deus. Isso é ser perfeito em Deus. Eu tenho certeza que é totalmente diferente do que vocês pensaram no começo, que era andar com Deus. Muitos pensam que andar com Deus é orar, é ler a Bíblia, é jejuar, é vir para a igreja. Ei, está muito longe disso. Andar com Deus é ter uma consciência plena que Ele está comigo, está aqui do meu lado. Eu estou falando e Ele está aqui. Yeah! E Ele derrama poder, joga fogo, joga glória. Ser perfeito, amado, é dizer: não quero ser parcial com Deus, eu quero ser inteiro. Sabe, Deus ele está dizendo que Ele não quer só o seu domingo, tá? Tem algumas igrejas aí que é só um dia que eles pedem perdão de todos os pecados na vida, uma vez por ano. Não quero só o seu domingo, eu quero o seu todos os dias. Eu não quero só o seu louvor, eu quero o seu caráter. Eu não quero só o seu pedido de bênção, mas eu quero o seu sim incondicional para tudo que eu falar com você. Então quem anda com Deus, amado, tem a sua identidade transformada. Gênesis 17:5, Deus vira para Abraão e fala assim: já não te chamarei mais Abrão, mas sim Abraão. Olha lá. Sabe, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, Ele mudou o teu nome, Ele mudou a tua sorte. AP, qual que vai ser meu nome? Eu não sei. Mas Jesus sabe, e Ele já disse que naquele dia Ele vai te revelar teu nome. No dia do Senhor Ele vai te dar o nome que você é. Mas você não precisa ter o nome, você já anda naquilo que Ele está falando que você é. Amém? É importante a gente entender que a obediência visível confirma a fé invisível, amado. Se nós não tivermos manifestação de obediência, nós não podemos confirmar a fé que nós cremos que é espiritual, né? Jesus disse: se me amares, guardarás os meus mandamentos. Então, a fé que não se manifesta na carne, não transforma a história de ninguém. Nós precisamos manifestar aquilo que cremos nessa terra. Deus, Ele quer sinais visíveis da nossa fé. Ele já fez a obra na nossa vida, Ele já nos transformou. Então Ele quer ver perdão, Ele quer ver renúncia, Ele quer ver santidade, Ele quer ver generosidade. A banda pode subir. Ele quer ver obediência real. Eu estava brincando das 10, só vai até as 9 só. Sabe, deixa eu olhar para a cara de alguns aqui que eu vou falar na cara mesmo, na lata. Tá difícil de enxergar, vocês abaixam o rosto. Mas uma coisa é certa, amado. Não me diga que você crê se você não muda. Entendeu? Não me diga que você crê se realmente não tem uma mudança, pequena que seja. Se não tem algo te incomodando, amado, não é fé. Talvez é um convencimento, talvez é algo que você achou que é fé, que você está realmente andando nisso tudo, mas não é. Então, para a gente trazer um resumo, e como viver isso hoje, sabe, Deus Ele está te chamando não apenas para receber bênção, mas para viver com Ele em presença contínua. A todo tempo Deus do seu lado. Uma integridade de coração. Não deixe ser falso. O que está aqui precisa estar aqui fora. Tá? E uma maturidade de fé. Uma fé constante. Não uma fé que uma hora creio, outra hora não, uma hora creio, uma hora não. Então, vou te dar três dicas. Busque viver com consciência na presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Tá? Então, quando você for falar alguma coisa para alguém, lembra, Deus está te vendo. Então, decida começar o seu dia com uma oração,
apresentando seu dia para Deus, toda manhã. E termine seu dia com gratidão, dizendo: Senhor, realmente hoje foi um grande dia, nós trabalhamos juntos e fizemos bastante coisa juntos. 2, peça para o Espírito Santo para alinhar seu coração ao que Deus espera de você. Sabe, Senhor, mostra o que eu devo fazer. Mostra hoje, Senhor, os caminhos que eu tenho que andar, me faz entender e compreender e não resistir à tua vontade. Mostra se meu coração está dividido. Escreve: meu coração está dividido aqui. Começa a lutar contra isso. Começa a ir contra isso. Rompa com todas as tentativas de ajudar a Deus com as soluções humanas. 3, sabe, renda ao controle de Deus e confie na promessa dEle, porque Deus é todo poderoso. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu acredito que pode ter sido duro, pode ter machucado, mas eu acredito muito que isso vai despertar em você a vontade do Senhor. Isso traz maturidade para nós, traz um crescimento. De alguma forma, hoje a sua vida não é mais a mesma. Deus, Ele falou com Abraão naquele dia. Ele fez uma aliança com Abraão e hoje Deus está falando com você. Abraão, ele tinha uma promessa e você também pode ter tido uma promessa. Você pode até ter ouvido Deus falar com você, mas isso não é o mesmo que ter uma aliança. A promessa sempre aponta para o que Deus vai fazer, mas a aliança exige uma resposta da sua parte. Deus está olhando para o teu coração nesse momento. Hoje o Senhor está te dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Anda consciente que eu estou do teu lado todos os momentos. E não tenha um coração duplo. É um chamado para um relacionamento.